Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Vou mostrar para vocês mais uma valorosa dica do Excel. Vamos supor a seguinte condição. Eu tenho aqui duas tabelas, uma de produtos e outra de vendedores. E quero, nesta outra planilha, referenciar os produtos através da inserção dos códigos e também o nome dos vendedores através do seu número de registro. Que o produto 54.253 refere à panela de pressão. E o funcionário com o registro número 909.000 seria a Maria Aparecida Fischer, conforme definido aqui nas nossas tabelas. Mas digamos que ao invés de eu digitar aqui 54.243, eu digite 54.242 por engano. Veja que não retornou aqui nenhum produto. Nesse caso, para corrigir essa questão, retornaríamos para a nossa tabela para verificar qual seria o número correto a ser digitado. No nosso caso aqui, 54.243. Agora sim, colocando aqui 54.243, a planilha reportou o referido produto. A mesma coisa poderia acontecer com o nosso vendedor. Se eu colocar aqui 90.900, também não tivemos êxito no nosso retorno, pois o número correto aqui seria 909.000. Para evitarmos esse tipo de situação, temos uma ferramenta no Excel que permite criarmos uma lista de validação de dados. Ou seja, criarmos aqui um índice com os elementos que são válidos para aquela condição. No nosso caso aqui, o código do produto e o registro dos colaboradores. Então, com isso, eu posso vir aqui no 54.243, irá me puxar a panela de pressão. E no registro 909.000, irá me puxar a Maria Aparecida Fischer. Adotando essa medida, só seria possível a inserção de dados através de regras pré-definidas. Com isso, evitaríamos de fazer aqui registros que não são válidos para nossas opções. Então, nos acompanhe até o final para ver como é feita a aplicação dessa ferramenta de validação de dados. Sou José Maria Pietro, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Como colocado, temos aqui duas tabelas, uma contendo o rol dos produtos vendidos e uma outra com o nome dos vendedores e os seus respectivos registros. E nós queremos aqui montar o nosso relatório de vendas contendo o código do produto, o produto referenciado, o registro do vendedor, o seu nome, as quantidades vendidas, o valor unitário e o valor total de cada operação. Lembrando que, através do código do produto, nós queremos que a planilha busque qual produto está associado a esse referido código. Da mesma forma, ao entrar aqui o número do vendedor, a planilha nos retorna aqui o seu respectivo nome. Lembrando que para essas referências, estamos utilizando aqui a função do Excel PROC-V, cuja a forma de utilização já foi conteúdo de outro vídeo aqui do canal, cujo link do mesmo estarão deixando no final dessa apresentação para que você possa entender melhor a sua aplicação. Uma vez que o nosso objetivo nessa apresentação é apresentarmos a ferramenta de validação de dados. Aqui eu poderia fazer a busca aqui nas tabelas, por exemplo, se eu colocar ali código 35.227, ela me puxou aqui o item cadeira. Também o seu referido preço. Vamos colocar aqui, foi vendido 3 cadeiras. O vendedor aqui está em branco, pois esse código aqui não existe na nossa tabela. Vamos pegar aqui o registro 79.999, 779.999, que seria a Luana Guimarães, conforme aqui a nossa tabela. Como vimos anteriormente, se eu colocar aqui 998, não temos aqui nenhum nome que atende esta condição. Então, para criarmos essas duas células a nossa lista de validação, vamos aplicar a seguinte condição. Vamos na nossa barra de ferramentas, em dados, aqui nos itens de ferramentas de dados, vamos escolher validação de dados. Vamos clicar aqui. Aqui em configurações, temos várias condições de permissão. Qualquer valor, número inteiro, decimal, uma lista de dados, entre outros. Vamos escolher lista de dados, que é o que nós queremos. Vou deixar aqui selecionada a opção ignorar em branco
e também é selecionado a condição de menu suspenso na célula. Aqui em fonte, vamos aqui nessa setinha e buscar quais dados queremos validar. No nosso caso aqui, na nossa tabela, código de dados. Selecionado aqui os itens requeridos, podemos dar um Enter. E aqui, na nossa caixa de diálogo, dar um OK. Agora, ao selecionarmos a nossa célula, vai aparecer no canto inferior direito esse botão com uma setinha. Ao clicar sobre ele, vai aparecer aqui todos os códigos dos nossos produtos. Se eu clicar aqui no código 99.454, para ele me trouxe aqui o item cafeteira. Se eu botar aqui o 47662, para ele me trouxe o item sofá. E se eu tentar aqui cadastrar um código que não esteja na minha lista, o Excel irá retornar com a seguinte mensagem: este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidos para esta célula. Vamos agora aplicar a mesma condição para o registro do vendedor. Então vamos aqui, novamente, na nossa barra de ferramentas, em dados, validação de dados, em configurações, lista, vamos selecionar na nossa tabela de vendedores as células referentes aos registros. Enter e OK. Agora, vou colocar aqui 998, novamente o Excel retornou com essa observação. Vamos agora aqui selecionar o nosso item correto, que seria o 779.999. Com isso agora nós temos, para cada uma dessas células, adequadamente validados os elementos com o código do produto e também do número de registros pertinentes a cada vendedor. Eu posso agora inserir outros elementos. Vamos copiar. Inserir células copiadas. O Excel mantém para as outras linhas inseridas a condição atribuída para a validação de dados. Se eu vier aqui puxar N linhas, essa condição se mantém. Então, eu vou zerar aqui e entrar com novos elementos. Micro-ondas, panela de pressão, sofá, batedeira, novamente panela de pressão e assim por diante. Bem como os nossos vendedores: Pedro Fortunato, Luiz Alves, Maria Aparecida, novamente a Luana Guimarães e o João Carlos dos Santos. Vamos supor que a empresa queira registrar se já foi paga ou não a comissão para o vendedor. Então vamos utilizar aqui a mesma condição de validação dos dados, mas agora de uma forma diferente. Vamos em dados, validação de dados, novamente aqui, colocar por lista, e ao invés de buscar a referência em outra planilha, podemos aqui escrever os itens que queremos que conste na nossa lista. Para o nosso caso aqui, seria sim, ponto e vírgula, não. E OK. Então veja que agora eu só tenho essas duas opções, sim e não. Posso copiar essas condições para as outras células, fazer as devidas adequações, sim. Para Maria Aparecida, não. Para Luana Guimarães, sim. Para João Carlos, também não. Então veja que através da aplicação dessa ferramenta, poderemos, de uma forma segura, evitarmos erros de digitação nas nossas planilhas. Podemos amarrar a nossa lista de vendedores com a lista correta da descrição de cada nome, evitando, por exemplo, de escrever aqui Luana Guimarães sem acento, Maria Aparecida Fischer com X, e assim por diante. Então podemos perceber que essa ferramenta é bastante útil, principalmente quando queremos manter a fidelidade dos nossos dados. Pois bem, vimos aí mais uma importante dica relacionada ao uso do Excel. Com as demais dicas já apresentadas nos conteúdos aqui do canal, eu espero, assim, contribuir para a melhoria das suas planilhas, tanto no aspecto de produtividade como na apresentação das mesmas. Estarei deixando no final da apresentação uma playlist completa com todos os conteúdos já produzidos aqui no canal sobre o Excel, inclusive o link do vídeo, onde apresentamos a utilização do PROC-V, que já foi prometido anteriormente. E finalizando aqui este conteúdo, se ficou alguma dúvida,
você tem alguma colocação a fazer, já deixe aí o seu comentário. E se você gostou do conteúdo aqui apresentado, já nos ajude com o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.